Estão a ver a versão para o YouTube do podcast Somos Inovação. Juntem-se a nós para explorar como a inovação, as novas tecnologias e a criatividade humana podem melhorar as nossas vidas. O futuro chama. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Somos Inovação. O meu nome é Beatriz Santos e sou a Chief Communications Officer da Somos Inovação. Hoje temos aqui connosco uma convidada portuguesa que é também um dos maiores nomes da inovação em Portugal. O seu nome é Sílvia Garcia. A doutora Sílvia Garcia é administradora da Agência Nacional de Inovação. Liderou nos últimos anos o Laboratório de Inovação e Desenvolvimento da Casa da Moeda e Imprensa Nacional. Foi também responsável pelo lançamento e criação do Prémio Inovação e Empresa, o Prémio IN3. Em termos de formação académica, é licenciada em Engenharia Química, tem uma pós-graduação em Gestão Industrial e é doutorada em Biotecnologia. E em termos de carreira, aqui algumas informações: foi investigadora sénior no Instituto de Soldadura e Qualidade e investigadora em diversas outras instituições. Foi técnica superior na Agência Portuguesa do Ambiente e ainda, a título voluntário, coordenou o Grupo de Missão de Inteligência Artificial da APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Bem-vindo ao podcast, Sílvia. Muito obrigada por aceitar o convite. A primeira pergunta que eu lhe faço é precisamente em relação à ANI, à Agência Nacional de Inovação. O que é a Agência Nacional de Inovação? Quais é que são as suas principais funções? Quais é que são os seus principais objetivos? O que é que nos pode dizer e o que é que gostaria de destacar sobre a Agência Nacional de Inovação? Obrigada, Beatriz, pelo convite. Começo por aí. Ahm, e indo já diretamente à resposta, a Agência Nacional de Inovação é uma agência pública que tem como objetivo por fazer a promoção da inovação em Portugal. Em Portugal, em todo o Portugal, portanto, Portugal continental e ilhas. A Agência Nacional só para compreender também aqui um bocadinho o ecossistema de inovação em Portugal, que é um ecossistema complexo. Existem várias agências em Portugal que correm a linha do ciclo de inovação de todo, porque temos desde as ideias mais fundamentais até aqui um caminho que chamamos valorização do conhecimento e depois entidades que já estão muito mais próximo do mercado e que já fazem uma inovação que nós, na nossa gíria, chamamos de inovação produtiva, que já tem muito mais a ver com a atividade já muito próxima do mercado e quase mais corrente das empresas, ligadas quase à chamada inovação e à melhoria contínua das empresas. Pronto. Então, onde é que a ANI se posiciona? A ANI posiciona-se exatamente no meio, ou seja, na valorização do conhecimento. Portanto, o nosso objetivo e a nossa missão principal da ANI é pegar no conhecimento que é criado na academia, portanto, nas universidades, nos centros de investigação, portanto, em toda esta área mais ligada à ciência mais fundamental e conseguir trazê-la para o mercado, portanto, valorizá-la. E então, em função disso, nós temos várias ferramentas e temos vários pilares onde atuamos. Estes pilares são quatro e eu costumo falá-los de uma forma muito simples. Temos o pilar A, que é financiamento, portanto, nós gerimos uma série de, de ferramentas, de programas de financiamento nacionais e europeus. Temos um outro pilar que é o pilar da internacionalização, onde nós promovemos as nossas empresas e os centros de interface, que é com quem gerimos a rede, na internacionalização a nível europeu, mas também a nível fora da Europa. E isto é o segundo pilar. Temos um terceiro pilar, que é o pilar das políticas de inovação. E o que é que nós fazemos nas políticas de inovação? Nós trabalhamos diretamente com as nossas tutelas, nós temos duas tutelas, a tutela da ciência e a tutela da economia, porque estamos exatamente no meio, portanto, fazemos a ligação e gerimos com as nossas duas tutelas as políticas de inovação no país.
Gerimos, desenhamos, ou criamos, portanto, trabalhamos em conjunto. E depois temos por um quarto pilar que tem a ver com a capacitação do ecossistema de inovação. E aqui a capacitação do ecossistema de inovação, onde nós nos posicionamos, é na capacitação das empresas, das pequenas e médias empresas, das startups e das grandes empresas quando é necessário. Mas o nosso nicho maior até é nas PMEs e startups. E também nas instituições de interface. Eu já digo o que é que são as instituições de interface, porque são redes, mas posso já adiantar. As instituições de interface são exatamente redes que existem em Portugal, que fazem exatamente, que têm como missão pegar no conhecimento, ou fazer a ligação do conhecimento que é gerado nas universidades e criar uma série, tem agendas, prestam serviços que depois às empresas, para que as empresas e a administração pública também, as instituições de administração pública, possam então usufruir e pegar neste conhecimento de uma forma mais imediata. Pronto, isto são então os três principais pilares. Pronto, e em função disso, posso falar de alguns instrumentos que temos. Eu não me quero alongar muito, é sempre muito difícil falar um pouco da ANI, porque a ANI mexe com muita coisa e às vezes é complicado. Mas queria só aqui dar aqui alguns exemplos de instrumentos que temos que são importantes e muito conhecidos em Portugal. Começo pelos incentivos que nós lhes chamamos os incentivos nacionais. E aqui estamos a falar dos programas que anteriormente chamava Portugal 2020, hoje chama-se Portugal 2030, e aqui estes programas e o que nós gerimos tem sempre a ver com a investigação e desenvolvimento, porque estes programas são de âmbito muito lato. O que nós trabalhamos aqui tem a ver com a investigação e desenvolvimento. E também temos um outro programa que gerimos, que é o programa dos programas que advêm do PRR, e aqui também ligado sempre à área de investigação e desenvolvimento. E depois posso detalhar mais algum caso, detalhar um pouco mais sobre estes programas. Depois temos também os programas internacionais. E o que é que nós gerimos? O que é que nós fazemos nos programas internacionais? E aqui estou a falar dos europeus, que é onde nós temos a maior tração. Aqui nós temos os delegados nacionais e os National Contact Points, que gerem programas, os pilares. Nós temos dois pilares, que é o pilar 2 e o pilar 3 do Horizonte Europa. E o que é que são estes pilares? São exatamente os pilares onde a gente trabalha. Um deles, o pilar 2 é dos desafios societais, e o pilar 3 tem a ver com os os ecossistemas de inovação, mas sempre já numa ótica muito próxima do mercado. E depois, além disso, ainda temos um outro programa que gerimos, que é o Digital European Program, que é já um programa, então este é mesmo de implementação, que nós também temos então estas duas funções, delegados nacionais e os NCPs. O que é, só para distinguir, só para saber o que é uma coisa e outra, o que é que são os delegados nacionais? Os delegados nacionais é um grupo de pessoas especializadas que trabalha junto à Comissão Europeia e na discussão das políticas e dos programas que vão ser lançados, e das áreas que são consideradas mais prioritárias, portanto, tudo o que é relacionado com a política de inovação europeia. E depois temos os NCPs, que por acaso são as mesmas pessoas, portanto, elas acabam por ter dois chapéus. O que é que os NCPs fazem em Portugal? Eles vêm conhecem em detalhe o que se passa na Europa, as intenções da Comissão Europeia, e vêm junto da nossa comunidade, das empresas, das universidades, ajudá-los a entender o que se pede e depois a responder, para já fazer a promoção dos programas, a entender o que é que os programas são pedidos e depois a responder aos programas que lançam calls para que as nossas empresas e universidades possam captar financiamento europeu para a área da inovação. Só a título de exemplo, o Horizonte Europa, que foi um programa que começou em 2021, nós já conseguimos captar.
1,1 mil milhões de euros para a comunidade, para o sistema de inovação. E aqui estamos a falar em universidades, centros de interface e também empresas. Portanto, já estamos a falar de montantes já bastante grandes. Outros programas que nós também temos, por exemplo, como eu já falei, temos as redes de interface, das instalações de interface, e aqui temos as redes que já são uma marca, que já são conhecidas bastante no meio, que são os chamados laboratórios colaborativos Colabs, e também os centros de inovação tecnológica, que são os CTIs, e que eles têm exatamente o objetivo, como eu já referi, de gerar, de transformar o conhecimento para aplicar nas empresas e na economia. E também ainda temos uma outra infraestrutura que nós posicionamos mais como infraestruturas de teste, que prestam serviços às empresas para testar protótipos. E aqui temos uma rede nacional de testbeds e também temos os Digital Innovation Hubs. Portanto, estas aqui já estão ligadas mais à área da digitalização, que além de prestar testes, também prestam serviços de capacitação em determinadas áreas muito específicas. Portanto, nós apoiamos financeiramente estas instituições através do PRR. E ainda gerimos uma outra rede, aqui esta não tem financiamento público, mas somos nós a autoridade que gera a rede, que são as zonas livres tecnológicas, que são zonas de regulação. Já agora está muito falado na Europa a questão da regulação. E o que é que estas zonas fazem? Portanto, elas são zonas livres, onde é possível testar novos produtos, novos serviços, mas estas zonas também têm a contribuição dos vários reguladores nacionais. Portanto, há aqui uma aprendizagem simultânea. Portanto, testam-se, nestas zonas são zonas geográficas, testam-se os vários produtos das várias ordens e, simultaneamente, há uma supervisão dos reguladores para perceber no futuro como é que a regulação pode ser adaptada a estes novos produtos. Na verdade, isto é algo que já existe em Portugal desde 2021. Nós fomos muito progressores. Na Europa ainda não existia nenhuma lei, mas está agora neste momento com estas questões todas europeias que estão a surgir, a criar aqui uma nova dinâmica. E que, por último, só queria fazer aqui referência ao programa do EIC, que é o European Innovation Council, que trabalha, é um programa europeu que trabalha muito diretamente com startups, e a gente aqui chama de startups Deep Tech. E o que é o Deep Tech? Só para explicar de uma forma simples. Deep Tech é áreas emergentes que sabemos que vão ter impacto no futuro. Aqui, por exemplo, temos a biotecnologia, temos o quantum, que é muito falar agora, temos a inteligência artificial, temos a clean tech. Portanto, são tudo áreas que, que no futuro vão ser impactantes. E este programa europeu, nós, a ANI, o que fazemos com a nossa comunidade é capacitamos as nossas startups para concorrerem a este programa. E é um programa muito competitivo, e neste programa que existe, salvo, pronto, desde 2021, que é quando existe o Horizonte Europa, nós já conseguimos que as nossas empresas conseguissem. Isto é investimento privado, portanto, é através de investimento privado, mistura para privado público, que conseguissem captar 73,1 milhões de euros. Portanto, já vamos tendo aqui alguns números bastante interessantes para serem falados a nível de Portugal e da comunidade. Muito Sim. obrigada, foi uma explicação bastante rica e foi, ainda bem que mencionou a área das áreas emergentes, de áreas que têm potencial, porque a minha próxima pergunta está um pouco relacionada com isso. Veio também um pouco no seguimento de um relatório recente que a Somos Inovação fez, em que identificamos 4 áreas estratégicas para a Argentina que ainda não estão completamente aproveitadas, mas têm muito potencial. Aqui, só a título de curiosidade, as áreas que identificamos são o AgTech, a agricultura tecnológica, a extração de lítio, o hidrogênio verde e os produtos de consumo alternativos. Um,
Porque para a Argentina só é porque a Somos Inovação começou inicialmente na América Latina, o nosso CEO é argentino, então é por isso que trabalhamos na Argentina. Mas neste sentido, eu gostaria de fazer-lhe a pergunta, que áreas, na sua perspectiva e também na perspectiva da ANI, podem ser estratégicas para Portugal, num futuro próximo? Ou seja, que áreas é que têm potencial para tornar Portugal mais inovador, mais competitivo, para fomentar o desenvolvimento económico? Gostaria de destacar ou seja, que áreas estratégicas é que gostaria de destacar, para a inovação em Portugal e que ainda se calhar não estão completamente aproveitadas, mas têm potencial. Beatriz, é exatamente essa, focaste exatamente e era importante aqui destacar. As áreas que eu vou mencionar são áreas de exemplo e áreas que estão a ser trabalhadas, mas sempre na ótica da inovação, porque obviamente não vou falar nas áreas estratégicas económicas nacionais, porque isso não é a área de trabalho da ANI. Como a ANI trabalha nas áreas emergentes. E tentando então responder aqui de uma forma, se calhar simples. Isto é um trabalho complexo, só para dizer, a pergunta é simples, a resposta é difícil. Porquê? Porque, na verdade, estes temas nós temos estado a tratar estes temas mais a fundo desde de um estudo que produzimos em 2024, mas que este estudo, só para dizer, este estudo foi realizado em função dos instrumentos que nós gerimos, os instrumentos nacionais e os instrumentos europeus, e cruzámos com as capacidades industriais, com as capacidades de produção científica em Portugal e pronto, e tentámos identificar algumas áreas que pudessem, pudessem ter tração em Portugal. Mas depois, só faltou contar um bocadinho a história porque é importante que se entenda a complexidade disto. Mas este estudo é um estudo muito que conseguimos resultados muito interessantes e muito importantes, mas é um estudo que se foca em resultados históricos, não é? Resultados que têm a ver com 2021 para trás porque foram os programas anteriores. O que é que acontece? As questões geopolíticas são questões que, e a política, portanto, todas estas questões influenciam muito na economia e, por sua vez, influenciam muito na inovação. Porque, obviamente, que sem inovação não há diferenciação, sem diferenciação não nos conseguimos ser competitivos. Portanto, isto acaba por ser esta rede. E então, tivemos que pôr uma camada superior, e é natural que assim o seja, que tem a ver com a camada de quais são as tendências europeias, quais são as estratégias europeias para que nós nos conseguimos posicionar. E a Europa. Ainda agora já na primeira, nesta nova comissão, mas também este trabalho já começou na anterior, começou a realizar vários trabalhos e vários relatórios foram produzidos vários relatórios que são quase considerados bíblias a nível da Europa, que têm a ver com todos estes fatores, questões estratégicas, daqui já não só de inovação, vão muito além da inovação. Há alguns que se calhar já ouviste falar, que têm a ver com o relatório Draghi, que foi um relatório muito falado a nível da Comissão Europeia. Mas temos outros, temos o LETA, temos também um que é mais ligado à investigação e desenvolvimento, que tem a ver com o relatório do Manuel Heitor, que já foi ministro em Portugal. Portanto, há uma série de relatórios que foram dando algumas pistas para que se desenvolvessem essas áreas estratégicas. Em função disto, para aí, salvo erro, em fevereiro, março, saiu um novo documento europeu que nós chamamos de a Bússola da Competitividade. E o que é a Bússola da Competitividade? A Bússola da Competitividade é o plano da Europa para os próximos, até 2027, não, 2028, para como nos devemos posicionar e como tornar a Europa mais competitiva. E então fez então aí também uma série uma metodologia para chegar a determinadas áreas estratégicas. Eu já vou dizer quais são, estou só a contar a história. Ah, no meio disto tudo, surgiu
nós já sabíamos que existia a guerra e nós já existia a guerra da Ucrânia e já estávamos a dar aqui algumas, porque a inovação, já agora a inovação na Europa, a inovação que nós trabalhamos a ANI, a inovação civil, tem a ver com a comunidade, com, com a sociedade civil. Portanto, a parte da defesa não é uma área trabalhada por nós, ela é trabalhada na área da defesa. Mas, em função disto tudo, nós começámos a criar, então, aliás, a Europa, estou sempre a falar da Europa, começou então a dizer assim: vamos lhe chamar tecnologias dual use. O que é que são as tecnologias dual use? São tecnologias que podem ser desenvolvidas com dois fins: fins civis e fins militares, fins de defesa. Pronto, e esta Bolsa da Competitividade foi criada já com um cenário de guerra na Europa. Contudo, hum, depois veio esta questão, depois isto veio as eleições dos Estados Unidos, que também criou aqui alguma perturbação, e eu aí ainda não sei muito bem, nem consigo posicionar, ainda se anda tudo muito a tentar perceber onde é que nos vamos focar. Mas veio também, de certo modo, reforçar a necessidade, então, de incluir também a defesa nestes programas que são grandes, que têm muitos milhões têm bilhões de euros a nível da inovação para a sociedade civil. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que, muito recentemente, eu estou a falar de, se calhar, mês passado, foi publicado a nível da Europa áreas que são estratégicas no âmbito do programa que se chama STEP. E é essas áreas que eu vou falar, porque acabam por ser essas áreas que estão ainda só estabelecidas na União Europeia, mas que vão ser áreas que vão ter muita influência em Portugal e nos países da comunidade. E estas áreas elas são quatro, mais a defesa, que é uma nova que, entretanto, surgiu muito recentemente, a inclusão da defesa. Portanto, as áreas são a Clean Tech, portanto, são as tecnologias limpas. Estamos a falar do digital e o digital continua aqui com as várias vertentes. E eu posso até já avançar nestas do digital, quais são as emergentes. Aqui temos a inteligência artificial, a internet das coisas, a computação quântica e o 6G. Portanto, estas são dentro do digital. Não quer dizer que haja as outras, mas são as que estão neste momento na Europa a ter mais foco. E depois temos as biotecnologias, a biotech, portanto é uma área que é muito importante na Europa e também em Portugal. E depois temos a Deep Tech. A Deep Tech como eu disse, aquela área de nicho, que são as tecnologias que estão a nascer agora, mas que vão ter impacto no futuro. E mais a defesa, portanto, acabam por ser estas, neste momento, à data de hoje, as áreas que estão a ser exploradas. Isto, como disse, são sempre áreas que, se calhar, Beatriz, se tivéssemos esta conversa daqui a 2 meses, se calhar já estaria a falar de modo diferente, não sabemos. Pronto, mas para já são as áreas que se apontam nesta direção. Outra área que mencionou foi a área do internacional, ou seja, a colaboração com projetos internacionais. Como este podcast é virado para o mundo lusófono, eu gostaria de lhe perguntar: a ANIT tem algum projeto de colaboração com os países da CPLP? Se sim, em que é que consiste? Se não, há planos para isso? Acha que poderia ser uma mais-valia? O que é que nos pode dizer sobre essa questão? Olha, o que eu posso referir em relação a isso é que um projeto em concreto. Neste momento não temos nenhum projeto. A ANI, estou a falar da ANI, porque obviamente há onde haver várias entidades do sistema científico e não só, que hão de ter projetos mais concretos com a comunidade. Isso não tem sequer dúvida. Empresas não têm qualquer dúvida em relação a isso. A ANI em si, neste momento, não tem. O que é que nós temos? Estamos neste momento a desenhar uma estratégia. Aliás, a estratégia de internacionalização já está mais ou menos, já está estabilizada, uma nova estratégia de inovação. Neste momento estamos a concretizá-la. E nessa estratégia de internacionalização, obviamente, e claramente, que os países da CPLP estão a ser tomados em consideração. Nomeada, pronto, assim, em mais forte e mais focado será o Brasil,
mas não quer dizer que, por exemplo, os países do continente africano não estejam também a ser equacionados por questão. Portanto, a comunidade em geral, sim. Com o Brasil, nós temos, neste momento, a nível da rede Eureka. O que é a rede Eureka? Só para explicar o que é a rede Eureka. A rede Eureka é uma rede europeia que permite que os países, portanto, os programas europeus, ou melhor, os países pertencentes aos programas europeus, possam também fazer projetos em colaboração com países fora da Europa, desde que esses países pertencem à rede Eureka. E então, o Brasil pertence à rede Eureka e, portanto, a nível do Brasil, a ANI gera o programa Eureka, que basicamente constroem-se consórcios entre empresas academia portuguesas e brasileiras, e depois há um financiamento. Portanto, esses vão a concurso, e os que conseguem o financiamento, portanto, há um financiamento por parte de Portugal. E depois há um financiamento por parte do Brasil para o desenvolvimento de projetos em concreto, a nível da comunidade. Portanto, nós gerimos esse programa com o Brasil. Atualmente é assim o que estamos mais ligada à comunidade CPLP. De qualquer modo, posso só referir que na área, nós, a nível dos nossos assuntos internacionais, nós acompanhamos, obviamente, também todo o desenvolvimento político que anda à volta destas colaborações. E temos marcado presença em algumas reuniões, nomeadamente numa reunião que aconteceu no final do ano passado, que foi uma reunião aconteceu com as agências de financiamento da ciência da CPLP, que foi em outubro já do ano passado, mas que houve um compromisso por vários partes dos países e na área das agências de inovação da ciência, um compromisso para que se avançasse, se estruturasse um programa mais sólido da colaboração desses países. Um, Pronto, aqui, só para dizer que não foi só a ANIC que esteve presente, também outras entidades do sistema da inovação estiveram presentes, nomeadamente a Fundação para a Ciência e Tecnologia, alguns programas algumas destes passos a seguir foram tomados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Outro, uma outra reunião que eu acho que é importante destacar foi uma reunião que houve interministerial dos vários países da CPLP, em que tinha a ver com a governação eletrónica, onde esteve também presente o Ministro da Administração Pública e da Modernização de Cabo Verde, e onde foi destacado a importância da criação de uma rede de hubs de inovação pela comunidade. De qualquer maneira, isto ainda são ideias que estão a ser trabalhadas e de forma concreta ainda que a ANI participa ainda não temos nada para poder ilustrar. O que é que eu posso dizer é que realmente a ANI acaba por estar uma posição fulcral nesta colaboração, porque sempre estivemos a falar na questão de trazer as empresas e os centros de inovação para estes meios, portanto, quer a nível de cooperação, quer a nível de troca de experiências, benchmarking, quer a nível até mesmo da criação do intercâmbio entre os nossos centros de interface e centros de interface destes países. Portanto, são tudo áreas até que nós estamos na nossa estratégia de internacionalização, estamos a pensar fomentar. Pronto, a nível da comunidade é isto que nós estamos a trabalhar em concreto com a comunidade da CPLP. Muito obrigada. Agora, passando aqui para outros projetos em que participou, como eu disse na apresentação, liderou o Laboratório de Inovação e Desenvolvimento da Casa da Moeda e Imprensa Nacional. O que é que nos pode dizer sobre este projeto? O que é que gostaria de destacar sobre este projeto? Bom, a Imprensa Nacional Casa da Moeda é onde eu trabalhei antes de estar na ANI. Na verdade, ainda continua a ser a minha casa-mãe, costumo sempre dizer, porque eu estou destacada em mandato na ANI, mas o meu vínculo laboral é com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. O que é que eu posso dizer nesse projeto? Isso foi um projeto que foi muito desafiante, e eu acho que acaba por ser um projeto
que tem algo, já tem alguma atração, portanto, ele já vai na quarta edição, junto da comunidade das universidades e também dos centros de interface. E o projeto em si era um projeto que tinha em jogo 1 milhão de euros, portanto, financiados pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Portanto, nem sequer eram fundos públicos, eram fundos da empresa, que é uma empresa pública, mas que era da empresa. Portanto, tinha a ver com o seu trabalho e a atividade da empresa. Portanto, a empresa reservava 1 milhão de euros para fazer investimento neste projeto. E, e este prémio, portanto, financiava, era um concurso onde as empresas, as universidades, a maior parte eram universidades e centros de extensão que concorriam, elas pertenciam, portanto, elas iam pertencer à rede de inovação que a empresa criava, portanto, assinavam-se os protocolos, os contratos de confidencialidade, e a empresa lançava determinadas áreas onde gostaria que as ideias focassem. Normalmente estas áreas estavam associadas, e obviamente, e faz sentido, às áreas de negócio da empresa. Hum, Pronto, e realmente foi um projeto que eu acho que para mim foi um projeto, uma aprendizagem muito gratificante. Eu aprendi muito fiz a primeira, a segunda, a terceira edição do prémio. Na quarta edição do prémio, eu já estava na Agência Nacional de Inovação e fui elemento do júri, portanto passei nas outras também, mas era um elemento do júri interno, agora já era um elemento do júri externo, portanto acho que é um prémio que, que tem alguma expressão no sentido em que é um prémio que, para já, é um valor muito grande, acho que é dos maiores em Portugal, salvo acho que há um na Champalimau, ou na Gulbenkian, já não sei, que também tem estes valores. Aqui a questão deste prémio tem a particularidade que é as empresas, desculpa, as universidades e os centros que ganham, portanto, têm a possibilidade então de fazer um projeto de investigação e desenvolvimento que é financiado pela empresa para o fim que normalmente está associado aos negócios da empresa. E esse projeto, pronto, é um projeto é um contrato que se faz de investigação e desenvolvimento, prestação de serviços, de contrato de investigação e desenvolvimento, em que a empresa se compromete então a fazer, pronto, a investir. Posso dizer algumas coisas interessantes, e eu agora estou a falar um bocadinho de memória, mas há alguns projetos interessantes que saíram desse prémio. Um deles tem agora a ver um que está agora. Isto são às vezes são projetos precursores, na altura ganha a empresa nacional, a Empresa Nacional de Casa Mãe foi um visionário, no sentido de que, isso foi uma das ideias vencedoras, porque penso que ficou em segundo lugar na terceira edição, que tinha a ver exatamente com o desenvolvimento de uma plataforma para o compliance para verificar o compliance dos algoritmos de inteligência artificial, que na verdade hoje é uma ferramenta que está a ser equacionada para provavelmente a aplicação do ato de inteligência artificial, do AI Act, que existe europeu a nível nacional. Portanto, é uma plataforma que pode vir a ser utilizada nesse âmbito. Portanto, isto foi um dos projetos que foi financiados por esse prémio. Pronto, e existem outros já que foram ali, assim mais de nicho, que têm a ver, por exemplo, com algumas moedas algumas moedas de comemorativas que a Casa da Moeda promove, e que a nível do mundo das casas da moeda mundiais, estas moedas de coleção são moedas que criam grande notoriedade às empresas desta área. E tivemos, portanto, algumas moedas bastante inovadoras. Penso que algumas, não, eu por acaso não tenho a certeza se algumas delas, elas estão agora, muitas delas a ser lançadas agora e lançadas o ano passado. Não sei se algumas já ganham algum prémio ou não. Eu, entretanto, saí, perdi um bocadinho o rasto, mas pronto, isso são outras, ou seja, o que eu quero dizer é assim, o prémio realmente é muito incisivo, e eu acho que a importância do prémio é essa,
é muito incisivo porque vai buscar o conhecimento criado na academia, usa a Casa da Moeda enquanto empresa e indústria transformam e depois é colocado na economia. Dá exemplos das moedas de coleção, dá exemplos desta plataforma, portanto, ou seja, há uma transformação que ocorre mesmo nas ideias que concorrem ao prémio e que depois são concretizadas e acabam mesmo por ser concretizadas na, na nossa vida do dia a dia. E aqui para quem nos está a ouvir, pode ter interesse. Sabe dizer se esse prémio tem mais alguma edição prevista? Beatriz, eu agora não lhe consigo dizer, porque como eu já não estou há 2 anos na Casa da Moeda, vou mandar até três, e eu não lhe sei dizer se vai haver quinta edição ou não, Inês, não consigo, Ok, honestamente não tenho pronto. informação sobre isso. Para o caso de haver, só aqui pode ser interessante para quem nos está a ouvir. Como é que quando a Silvia estava lá, como é que as universidades podem concorrer realmente a esse prémio? É assim, as universidades, elas têm, isto era as regras, não? Pronto, mantendo-se as regras, elas têm que pertencer à rede de inovação da Casa da Moeda. E isso basta mandar um e-mail a mostrar esta vontade, não é? De pertencer à rede. E pertencendo à rede de inovação, só há uma coisa importante, Beatriz, eu acho que é importante porque as universidades não têm que ser necessariamente nacionais. E eu lembrei-me como vocês são de âmbito mais internacional, portanto, salvo erro, e tínhamos, agora estou-me a lembrar, estas memórias vêm, tínhamos também universidades já de Cabo Verde, que também já pertenciam à rede, por exemplo. Sei que havia algumas aproximações das universidades em Moçambique, não sei muito bem se entretanto entraram ou não, mas de Cabo Verde entraram de certeza absoluta porque ainda foi da minha altura. Portanto, estas universidades também podem pertencer à rede e também podem concorrer ao prémio, em parceria depois com. Pronto, aqui a questão é sempre que respondam às necessidades, aos desafios colocados pela empresa que normalmente são desafios muito latos, porque a ideia era sempre que a ideia não é fechar, a ideia é deixar aberto para que possam sair de lá ideias de que nós nunca pensámos nelas. E uma delas, uma clara delas, foi esta da plataforma de inteligência artificial e certificação dos algoritmos de IA. Não era algo que a empresa se o tivesse fosse fazer um desafio assim mais concretizado, alguma vez iria pôr. E surgiu. Pronto, para já o primeiro passo é pertencer à rede, pertencendo à rede, havendo o prémio é divulgado por todos os membros da rede e pronto, e então podem concorrer livre de forma livre. Pronto. Mas o que eu aconselho é mandar um e-mail para a Imprensa Nacional Casa da Moeda. O que eu posso dizer é que a rede já era muito grande, se calhar as próprias universidades já pertencem à rede, mas não sabem que pertencem. Mas também através desse e-mail, rapidamente se calhar vão ter uma resposta a dizer não, vocês já pertencem, se for o caso, não é? Muito obrigada e muito obrigada, aliás, por mencionar que também podem ser universidades de outros países. Espero eu que este podcast tenha também ouvintes de Cabo Verde, Moçambique, todos os países que falam português, então é uma informação, que pode ser muito útil para algumas pessoas que nos estão a ouvir. Agora, estávamos a falar de um prémio, eu tenho aqui uma pergunta sobre outro prémio. Este ano, a Sílvia vai ser jurada do Prémio Nacional de Inovação na categoria Segmento de Negócio. O que é que gostaria de destacar sobre este prémio, sobre esta categoria e sobre o processo de candidatura? Como é que também as candidaturas podem ser efetuadas? Quais é que são os critérios? O que é que gostaria de dizer sobre este prémio? Beatriz, eu vou dizer assim, em relação aos critérios, exatamente quais são, eu acho que acabam por estar específicos, pronto, se fizerem a pesquisa do Programa Nacional de Inovação, conseguem lá chegar. Eu, neste momento,
teria que ir informar para me dizer exatamente quais são os critérios. Mas neste momento as candidaturas ainda estão a ocorrer, portanto, o que eu posso dizer é que o júri ainda não se reuniu para escolher as candidaturas, elas estão a concorrer, estão a ocorrer neste momento. Uh, Nós havemos de as receber, havemos de, depois, em função dos critérios que já nos foram transmitidos, nós depois fazemos a nossa avaliação e pronto, depois premiamos o que nós achamos, que nós concluímos que merece ser vencedor. O que é que eu posso dizer em relação a este prémio? E eu já tenho falado algumas vezes na comunicação social em relação a este prémio, que é um prémio que eu acho que tem bastante valor, porque é um prémio que acaba também por ser um prémio de uma iniciativa, é uma iniciativa privada que vem do setor privado e todos os prémios que queiram dar reconhecimento às empresas, e este também tem um prémio de personalidade às pessoas que contribuem para a inovação nacional, são sempre prémios em que a ANI faz todo o gosto de estar presente. E eu, em particular, gosto, é um prémio que eu já estive também o ano passado como júri, e que acaba por ter uma atração já, atualmente agora nesta edição, já tem uma atração grande na comunidade. E a verdade é que todos os bons exemplos que se conseguirem trazer ao nível do negócio e ao nível mesmo do setor tecnológico, porque há a parte da tecnologia, todas elas são sempre muito importantes de ter esta notoriedade, e este prémio já tem uma grande notoriedade, portanto, vale a pena concorrer, porque acabam por ser um reconhecimento muito grande para as empresas que se propõem a ter este reconhecimento, que acaba por já ter no mercado um nome relevante. Muito obrigada. Agora, passando aqui um pouco para a sua área de formação, a Sílvia é doutorada em biotecnologia e recentemente aconteceu uma coisa muito interessante na área da biotecnologia. Recentemente, a biotecnologia permitiu, digamos, ressuscitar uma espécie de lobo que estava extinta, ou seja, uma coisa mesmo incrível. E sendo doutorada em biotecnologia, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Na sua perspectiva, que maravilhas é que a biotecnologia pode trazer para o futuro? A biotecnologia, já agora, a biotecnologia é uma área muito transversal. Ela atua em vários setores. Não é? Vamos desde falámos aqui dos sistemas, dos ecossistemas, não é? Da parte da diversidade e da diversidade das espécies. Mas temos também a biotecnologia ligada ao agroalimentar, temos também biotecnologia e aqui a agroalimentar muito importante, mas temos a biotecnologia ligada ao setor da saúde, ao setor farmacêutico, ao setor das pescas. Portanto, ela acaba por ser muito, muito abrangente. Portanto, só contar aqui um bocadinho a história. Eu iniciei o meu doutoramento em 2000 e terminei-o em 2004. Nessa altura, era uma área que se- quer dizer, que a nível em Portugal era uma área que ainda já se sabia as potencialidades, mas que ainda não era algo muito que se prestar, que dessem muita atenção, tirando a área farmacêutica, que essa sempre foi uma área onde foi dada mais atenção à biotecnologia. Mas atualmente não, atualmente a biotecnologia, como eu também já referi, é uma das áreas core agora estratégica para a União Europeia. O que é que eu posso fazer? Eu posso falar um bocadinho aqui em vez de falar da minha perspectiva pessoal, acho que é interessante falar uma perspectiva mais alargada, que é a perspectiva de que a ANI, dos estudos que tem desenvolvido, tem feito. E, e voltando ao estudo que nós fizemos em 2024,
que é aquele estudo em que pegámos em vários setores e juntámos os investimentos de investigação e desenvolvimento, as publicações e as patentes desenvolvidas na área e o potencial transformador ao nível da economia, as empresas que já trabalham na área e que levou a que essas áreas fossem identificadas como áreas que pudessem ganhar bastante tração em Portugal. Uma delas foi a biotecnologia. E foi a biotecnologia na área agroalimentar e na área da saúde. Portanto, claramente, nós temos uma dinâmica muito grande nestas duas áreas a nível de Portugal. Portanto, se calhar respondendo, estas são as áreas que neste momento são áreas que têm maior tração em Portugal na área da biotecnologia, saúde e agroalimentar. E claramente é onde esse estudo as posiciona. De qualquer maneira, há alguns setores promissores que nós temos, onde a biotecnologia, e eu aqui vou falar da bioeconomia azul, que é uma área que Portugal, ao nível, como nós, Portugal, temos um oceano gigante, portanto, somos a nível de terra, de continente, somos um país pequeno, a nível de oceano, somos um país enorme. E então, uma das áreas promissoras onde se pode aplicar a biotecnologia é exatamente nas áreas da exploração do mar. E aqui temos a área da pesca e a área da aquacultura relacionada e tudo o que é produtos que podem advir da exploração do mar. E a biotecnologia aqui tem um papel muito importante. Posso dar alguns exemplos. Nós temos exemplos de empresas que fazem a aquacultura de bivalves, em que é algo que não se pensava no passado e neste momento nós desenvolvemos. Também temos alguma atividade na área da exploração das algas, também em que as algas usam-se também para produtos biofarmacêuticos, mas também para outros tipos de produtos. Por exemplo, a celulose vegetal, a celulose é o que se usa para fazer papel, já agora. Portanto, e é possível fazer celulose através de umas microbactérias que existem em algas marinhas. Portanto, mas isto são áreas que ainda estão numa fase, não foram identificadas como as áreas de maior atração, mas são identificadas com as áreas que são promissoras a nível de Portugal para o desenvolvimento da biotecnologia. E também a nível da biotecnologia, e focando na biotecnologia, eu gostava de lançar aqui alguns números que eu acho que é sempre interessante dar, que são a nível dos investimentos que Portugal tem feito na investigação e desenvolvimento. Por exemplo, no Horizonte Europa, tudo o que os programas as candidaturas que concorreram, ou os projetos que concorreram a área da biotecnologia, já conseguimos, a nível desses projetos, captar para Portugal um investimento europeu de 130 milhões de euros, o que corresponde a 138 projetos. Isto são projetos europeus, portanto, têm a interferência de vários países da Europa, mas que destes projetos, 47 deles são coordenados por Portugal. E uma coordenação dos projetos destes são projetos muito grandes e ter 47 projetos coordenados por Portugal já de si faz um- uma área com bastante destaque a nível de Portugal. A nível do CIFID, eu por acaso acho que me esqueci de falar do CIFID. O CIFID já agora introduzo, o CIFID é um programa que nós também gerimos, mas tem a ver com incentivos fiscais. O que é que são os incentivos fiscais? Aliás, é um dos maiores programas de investigação e desenvolvimento, mas como não tinha a ver com financiamentos, mas com incentivos fiscais, eu acabei por não falar nele. O que é o CIFID? Portanto, o CIFID é as empresas que fazem investigação e desenvolvimento têm benefícios fiscais, portanto, têm uma redução dos impostos que pagam. E o que é que. E nós, a esse nível, nós, a ANI, somos a entidade que certifica as despesas. As empresas mostram-nos as despesas que têm e nós certificamos as despesas de investigação e desenvolvimento
e dizemos à autoridade tributária, esta empresa apresentou estas despesas de investigação, estas despesas em investigação e desenvolvimento, e em função disso a autoridade tributária atribui o que é chamado crédito fiscal, que é o chamado redução nos impostos. E estou a explicar isto porquê? Porque na área da biotecnologia, a nível do CIFID, eu vou falar do ano 2022 porque isto é o ano que nós temos neste momento já finalizado, que o de 23 ainda está a ser trabalhado, porque os anos fiscais das empresas às vezes passam os anos. Portanto, o ano de 22 nós tivemos 280 empresas que mostraram investimento em biotecnologia, conseguiram, e nessas 280 empresas, 140, foram demonstrados 146 milhões de euros em investimento de atividades ligado à área da biotecnologia, e em que obtiveram um crédito fiscal de 75 milhões de euros. Portanto, a nível deste programa de incentivo fiscal. Mas depois temos outros, por exemplo, no Portugal 20, isto para perceberem, no Portugal 2020, também a nível da biotecnologia, o Portugal 2020 foi o programa anterior, porque o P2030 iniciou, agora ainda não temos dados, nós estamos numa fase de candidaturas. A nível de investimento em biotecnologia de investigação e ID, houve 250 milhões de euros, correspondendo a um 16% do total do programa, que é um programa de 2 mil milhões de euros. E estas empresas obtiveram um benefício de 135, ou melhor, estas entidades, porque não são todas as empresas, eu tenho sempre a mania de falar em empresas, mas isto são em consórcios em universidades e empresas, portanto, estas entidades obtiveram um benefício de 135 milhões de euros. Para dizer que destas entidades, destes consórcios, 405 eram empresas e 225 eram entidades do sistema de inovação não empresarial, portanto, estamos a falar de centros de investigação, de universidades e centros de interface. E isto são alguns investimentos, mas podia falar também dos laboratórios colaborativos e dos centros tecnológicos de inovação, que são as redes que nós gerimos, só ligados diretamente à biotecnologia, em termos de laboratórios colaborativos, temos 8, temos 3 CTIs, Centros Tecnológicos de Inovação, e aqui a missão, o PRR, tem um, um bolo de apoio de 27,2 2 milhões de euros só para essas empresas. Portanto, isto acaba por ser um, um tema que as políticas públicas, ou seja, a biotecnologia é claramente uma área que as políticas públicas nacionais identificaram como uma área importante que a dinâmica se mostrou importante e que agora de futuro, e também por isso é que ela está a ser identificada como uma área estratégica. Muito obrigada. Vamos agora para a nossa pergunta de fecho, mas olha, até me inspirou a escrever um artigo sobre a biotecnologia, que eu escrevo artigos para a Somos Inovação e a Innovation, então até me inscreveu a ir pesquisar essa questão das algas, achei mesmo interessante. Agora para a nossa pergunta de fecho, como é que Portugal e o mundo podem ser mais inovadores? Portugal e o mundo, isso é uma pergunta muito aberta e as perguntas abertas às vezes são um bocadinho complicadas, mas o que é que eu posso dizer? Vou tentar aqui tentar transformar o complicado em simples, não é? Ou seja, eu costumo dizer, isto é importante, que para inovar está extremamente ligado à competitividade, mas é muito mais do que só competitividade. Para mim, inovar é uma questão de sobrevivência. Eu já disse isto em vários fóruns. Porque através da inovação nós conseguimos resolver os nossos desafios enquanto seres humanos, enquanto planeta e enquanto sociedade e económicos, portanto, é através da inovação. E o que é que nós, o que é que nós, o que é que o mundo pode fazer? Primeiro é olhar para a inovação exatamente nesta perspectiva.
porque no dia a dia, e eu já tenho alguma experiência de terreno nisso, a inovação em momentos de crise acaba sempre por ser o parente pobre. E eu entendo, porque estamos a falar, é muito mais fácil atuar nas questões do dia a dia e nas questões correntes, mas se nós identificarmos como uma inovação, como uma questão de sobrevivência, nós percebemos que ela também tem que ser dada muita atenção a isso. E eu acho que isto é um mindset que nós temos que ter, porque se nós queremos que isto agora é uma perspectiva europeia, se nós queremos, europeia nacional, se nós queremos que o nosso área geográfica seja uma área competitiva, nós temos que nos diferenciar. E para ser diferenciar, para que nos consigamos diferenciar, temos que ter inovação. Portanto, e se queremos sobreviver economicamente, não temos outra hipótese. Se pensarmos numa perspectiva de desafios societais, como a ação climática, se queremos continuar que o mundo exista, como o conhecemos, temos que trabalhar aí, temos que trabalhar nesse aspecto. E nesse aspecto há muito, muito ainda por trabalhar em tecnologias, e daí a Cleantech ser também uma área de estratégica, a tecnologias que realmente promovam a sustentabilidade e que não seja necessário a utilização de recursos que nós temos neste planeta. E, e depois, a nível muito mais específico, e eu aqui falo das empresas, porque tenho já uma vasta experiência nas empresas a nível de inovação, é que as empresas, quando estejam, estejam a trabalhar e a estabelecer o seu plano estratégico para o ano, ou bienal, ou como ponham também a inovação na estratégia, mas a sério, ou seja, investimentos nisto, investimentos naquilo e investimentos em inovação. Porque só assim é que é que as empresas vão conseguir sobreviver no futuro, porque como estamos e o mundo em que estamos, as coisas correm tão rápidos que aquilo que a gente acha que é futuro rapidamente deixa de o ser. Por isso, eu acho que acima de tudo, pôr a inovação como uma das prioridades. E assim, eu acho que se pensarmos neste mindset, a inovação ganha, ganha uma dimensão diferente no mundo. Muito obrigada, e isto foi uma excelente maneira de fechar este episódio. Dizer inovar é uma questão de sobrevivência, é mesmo uma excelente frase para acabar. Obrigada, Sílvia, muito obrigada mesmo por esta conversa. Acho que algumas das coisas que mencionou até serão muito úteis para os nossos ouvintes, que principalmente aqueles que querem inovar. E muito obrigada também aos nossos ouvintes. Fiquem atentos ao podcast Somos Inovação e aos próximos episódios. Podcast Somos Inovação da Amazónia até Dili. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado por verem este episódio do podcast Somos Inovação. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma favorita. Para saber mais sobre a Somos Inovação, visitem somosinovação.lat.